Fala pessoal, boa noite. Todo mundo chegando. Olha, Dani hoje foi rápida. Entra aí, Dani. Boa Boa noite. noite. E E aí, aí, Dani, tudo tudo bom, bem? Rafa? Tudo beleza. Tô dando boas-vindas aqui ao pessoal. Boa noite, primeiramente, a todo mundo, né? Mais essa live que a gente vai jogar duro agora aqui nesse bate-papo. A gente vai estar falando sobre suplementação intra e pré-treino com o esporte que é, no nosso caso, o ciclismo, ou então você pode estar até aplicando para o esporte de resistência, né, de longa duração, para quem gosta de fazer o ciclismo como esporte de competição, ou então, até mesmo o cicloturismo, as pessoas que gostam de passear por atividade física mesmo. Tá certo? Antes de tudo, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. E para começar a live, tem um aviãozinho ali perto dos comentários. Quem quiser e tiver interessado em colocar esse conhecimento da gente, que hoje não vai ser uma live não, viu gente? Vai ser um curso aqui praticamente, que essa é a mulher, vocês não sabem. Pega esse aviãozinho, indica para todo mundo que está começando a live agora com a nossa Nutri. Beleza? E, Dani, gostaria que você se apresentasse para a galera daqui do ciclismo. E o canal da gente está mudando, porque também vai ter um novo programa que eu estou lançando agora, que é o GoFit. Em breve já vai ter mais informações. Então tem gente que é ciclista, tem gente que não é ciclista, tem gente que é de academia, modalidade de ginástica, spinning bike. Enfim, todo mundo que preza pela saúde, né, condicionamento físico, boa forma, É está bem-vindo aí, né? se inscrevendo no canal. Então, para todo mundo te conhecer, fala aí um pouquinho de você, como é seu nome, onde é que você atende. A gente vai falar do seu canal também. E aí depois a gente começa jogando duro nas perguntas, porque eu estou aqui praticamente com o Uma bloco de lista. mensagens travando de tantas mensagens. A gente vai tentando pegar algumas e responder, tá certo? Joga duro aí, Dani. Bom, meu nome é Daniela Brige, eu sou nutricionista já há um tempo, já tenho aí uns 10 anos atuando como nutricionista, atuo tanto na área clínica como na área de esporte também. Meu esporte, particularmente, não é o ciclismo, mas já trabalhei, teve uma época, viu, Rafa? Não sei se você conhece o pessoal de lá, mas eu sou de Ah, Vitória da Conquista e eu trabalhei uma época lá, muito forte o lá no ciclismo pessoal lá. forte da bike. Muito, E muito. aí eu cheguei a atender esse pessoal também. E tem uma demanda forte aqui em Salvador, eu vejo que vem crescendo Tem. também. Mas a minha praia é o crossfit, de modalidade esportiva. Mas Sim, sim. essa parte da bike também eu já cheguei a trabalhar. E eu acho muito interessante, assim, tem uma demanda grande, como você falou, até o ciclismo, né, de passeio aqui dentro da cidade. Eu vejo que o pessoal tá se empenhando para fazer. É legal que é um grupo grande, dá mais estímulo, né, das pessoas fazerem. Isso. E vejo também assim, que como é um esporte, não adianta, pô, você investir, comprou a bike, está treinando, está disponibilizando tempo, gastou com uma planilha, gastou com a nutricionista, você quer um resultado, né? Você não pode Com ficar sem ter um certeza. resultado. É o que eu mais vejo, assim. Eu acho legal, porque às vezes a gente fica falando muito de atleta, mas um praticante de atividade física, o atleta amador, ele também tem uma resposta, né, daquilo que ele está investindo. Querendo ou não, é um investimento bom. E aí eu acho que essas dicas que a gente vai dar hoje vai ser legal. Exatamente. Tem muita gente que começa a praticar o esporte e às vezes ficam se perguntando por atalhos, querendo atalhos, ou então o praticante de atividade física mesmo, ele quer encontrar uma fórmula mágica, um comprimido milagroso que faça com que ele perca peso, ou então ele ganhe performance. Gente, é de fundamental importância que todo mundo coloque na cabeça que é um passo a passo e demora. As pessoas começam a treinar, as pessoas têm que mudar hábitos alimentares, depois começa a tomar a suplementação, se for o caso, se necessário, vai fazer o treinamento de força, vai fazer o treinamento de condicionamento físico, e isso requer tempo, não é da noite para o dia. Não é Então, da noite pro dia. os atalhos é começar a praticar a atividade que você gosta, que eu acredito que existe uma atividade física no mundo que você gosta, que as pessoas tendem a Com ficar, certeza existe. as pessoas tendem a ficar sentadas no sofá procurando desculpas pela inatividade. E aí termina aqui dizendo que está cuidando da saúde e, na verdade, não está cuidando da saúde. Praticamente metade da população mundial está ficando com sobrepeso. E eu não estou falando de questão estética, a gente está falando aqui de questão De de saúde. saúde.
Então, mas, sem mais delongas, para a gente começar a falar sobre o tema proposto, que é alimentação e suplementação pré e intratreino, tem algumas perguntas que eu separei e eu sei que vai aparecer muita gente perguntando sobre beterraba, betalanina. Rafa, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu oxinítron. falar, antes de você começar, Sim. falar uma coisa que eu acho importante sobre isso que você falou aí agora. Você citou vários pontos. Então, a gente quer o milagre do dia para a noite, é o treinamento, é a alimentação. E tem não é um erro, mas é uma coisa que eu vejo frequentemente nas pessoas que fazem a bike, que é uma coisa fundamental para o processo de performance. Então, quando eu falo de performance, todo mundo fica pensando qual é o melhor suplemento, qual é o melhor treino, o que eu tenho que comer antes. E tem uma coisa que é básica para a performance, que é o valor calórico total da dieta. É a quantidade de energia que você ingere por dia. E eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais erram, porque o gasto calórico no treinamento do ciclismo é altíssimo. Alto. Não é? E eu acho Muito. que isso é uma coisa que tem que ter um cuidado grande, porque se você tiver uma disponibilidade energética menor, você não vai ter performance. Para você ter uma performance boa, você precisa ter uma disponibilidade energética suficiente para tudo. Para treinar, para seu trabalho, para sua atividade diária, para o seu metabolismo funcionar bem. Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim. É uma coisa importante que da minha frequência de atendimento é o ponto que eu mais bato, assim. Quando a gente faz aquele recordatório alimentar, calcula o inquérito alimentar, quase sempre você tem uma ingestão calórica insuficiente. E isso é importantíssimo para o resultado. Principalmente, às vezes, as pessoas que querem perder peso terminam confundindo composição corporal com o peso na balança. Aí deixa a caloria lá embaixo, ou por motivo de economizar alimento ou economizar suplemento. Você, nutricionista, sabe muito mais do que eu sobre isso, que as pessoas, às vezes, compram o suplemento, o nutricionista, o profissional, coloca lá para ele tomar, estou dando um exemplo, tomar 2 doses e a pessoa vai tomar 1 para economizar, ou então quer tomar 3 para poder ter mais resultado. Para poder ter mais efeito. E, na verdade, tudo que foi quantificado foi de acordo com o peso e necessidade calórica, diária, metabólica de cada indivíduo. Então, está tudo certinho e ele vai ou economizar ou então quer botar mais. E quando ele joga para menos essa caloria, principalmente o ciclista que gosta de fazer um volume muito grande, ele termina catabolizando muito, perdendo massa magra, e aí vai chegar dizendo que está perdendo peso, ficando fraco, perde performance, a imunidade cai, e aí a gente já sabe que é uma cascata, né? E é uma coisa assim, por exemplo, quando eu atendo, eu me baseio, às vezes, que a maioria dos atletas tem um relógio, tem um Garmin, que consegue dar uma noção de um gasto calórico bom. E às vezes você vê, tem gente que ingere no dia o que gasta num treino. Um treino desse longo de final de semana que você fica 4, 5 horas no pedal, fecha o quê? Fecha muito pouco, quase 2.000 calorias fácil. Fácil, a depender se for muita intensidade, ainda for longo. Tem vezes que a gente faz treino que 3.500, 4.000 calorias, assim, muito rápido. Isso ainda vai do indivíduo treinado e o destreinado, né? Sim. Porque o treinado ele consegue até gastar menos, que ele vai conseguindo economizar. E o destreinado, ele sobe na bicicleta, a frequência cardíaca sobe, o limiar anaeróbico dele já está lá em cima, o lactato lá em cima. Está sofrendo pra caramba ali, para se manter equilibrado na bike, ou então fazendo força. Então, super importante. Eu acho esse ponto importante também da gente falar, e que é uma coisa também não é fácil. Você pensar que num treino uma pessoa gasta 3.000 calorias, ela precisa ingerir pelo menos igual ou mais para não perder performance, então não é uma coisa tão fácil, mas é uma coisa importante no processo, não pode menosprezar não. Uma das coisas também aí, ó, já pegando o gancho, acho que a gente já pode começar a falar talvez da suplementação, se tiver a pergunta aí, com suplementos à base de carboidrato, que é o ponto-chave aí para o rendimento, né? Seria até a primeira pergunta agora aqui que eu separei. As pessoas, tendo em vista que você falou isso, gostam muito do carboidrato durante e antes do treino. Tudo bem, legal. Só que às vezes eles fazem uso de carboidrato simples. Durante, às vezes, causando pico de insulina, ou então antes do treino. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ingesta antes do treino, principalmente para quem treina de manhã, porque aqui em Salvador mesmo, principalmente, as pessoas treinam muito cedo, de madrugada. Para você ter ideia, e para a galera que não é daqui, a gente sai para treinar 3h50 da manhã, a gente já está rodando, 4 horas da manhã, a gente já está rodando para rodar 100, 200 quilômetros, e é muito cedo. Então, as pessoas pensam que a alimentação e a suplementação que ele vai usar pré-treino é no dia mesmo, para ele poder ter aquela energia e ter aquela força. Então, a ingesta de carboidrato,
Como seria? Qual seria o ideal agora antes do treino? Se começa na noite Vamos começar a anterior, falar no dia no antes? pré-treino. Pode falar, jogue duro aí. Quando você falou do pré-treino, você falou que a pessoa pensa no pré e durante o treino, e eu já ia dizer mais. E tem o pós-treino também. Tem o pós, porque hoje o tema a gente falou só pré e intra. E a gente botou só no pré e no intra. Porque mas, senão... Enfim. Então, assim, eu acho o importante, como você acabou de falar, não é você ter uma refeição imediatamente pré-treino. Isso é importante. Mas você tem que estar com os níveis de glicogênio, que é a nossa reserva de energia que a gente armazena no organismo, tem que estar com esses níveis abastecidos. Então, eu tenho que pensar assim, primeiro, qual é a intensidade do treino que eu vou fazer? É a primeira coisa. Então, o treino de final de semana é um pedal que vai durar 3 horas, é um pedal que vai durar 4 horas, você já tem que fazer uma sobrecarga. Então, eu vou treinar de manhã cedo do sábado. Eu tenho que pensar como é que vai ser a minha sexta-feira. Concorda? Sexta-feira, eu já posso começar a fazer uma sobrecarga. Eu já tenho que pensar na minha alimentação da sexta. O que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso incrementar de aumentar as porções dos alimentos ricos em carboidratos? Será que eu não posso colocar vou comer uma fruta? Será que eu não posso botar um fiozinho de mel a mais aí nessa fruta para dar uma sobrecarga? Eu já tenho que pensar na sexta-feira para fazer uma reserva maior que eu vou usar no sábado. E aí vou treinar sábado de manhã cedo. E ninguém está com aquela disposição toda para comer, porque é muito cedo. E aí você falou uma coisa importante. Eu tenho que tomar cuidado com o tipo do carboidrato que eu vou escolher, porque senão ele vai me dar uma energia imediata para eu começar a treinar, mas ao mesmo tempo ele pode dar uma queda, que é o que a gente chama dos carboidratos de índice glicêmico elevado. Então, em alguns momentos, eles são interessantes. Se eu preciso de energia de uma velocidade mais rápida, imediata, eles são interessantes. Mas eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu também faço uso só deles, como você acabou de dizer, num treino desse, eu faço um pico de glicemia e um rebote depois, e eu tenho uma hipoglicemia no meio do treino, eu vou gerar um outro problema. Acontece muito com alguns ciclistas inexperientes, por falta de conhecimento, usam um carboidrato simples com índice glicêmico altíssimo, e aí chega, Rafa, a gente brinca na gira da bike que a pessoa pregou de fome. Então ele, Rafa, eu preguei de fome na prova, sendo que ele estava comendo carboidrato. A explicação é essa aí, galera. Fica ligado, porque eu te falei que hoje vai ser uma consultoria aí 0800 para todo mundo. Aí a gente tem que pensar assim, tem várias opções, então vai depender da pessoa. Vai ter aquela pessoa que consegue, porque você pensa também, você acorda 3h30, mas até você acordar, despertar, botar a bike no carro, porque depois, às vezes, normalmente o pessoal aqui de Salvador não roda aqui dentro. Vai para a linha verde, para rodar mais, enfim. Sim. Então leva um certo tempo. Então, a gente tem que pensar também do momento em que foi feita a refeição até o início da atividade. Porque se você faz uma refeição também grande, sei lá, não, eu consigo comer, eu vou comer 2 pães com queijo, presunto, ovo, vou tomar uma vitamina de banana e vou. Sim. Gente, até isso aí digerir, vai dar um trabalho enorme. Então, você tem que dar um intervalo de tempo grande para que isso tudo processe. Aí você tem que administrar seu tempo. Caso isso não aconteça, aí a gente já pode começar a usar a mão dos suplementos. Então, da mesma forma que você tem suplementos ricos em carboidratos com índice glicêmico elevado, você também tem carboidratos com índice glicêmico menor. Tem a palatinose, por exemplo, tem aquele oximase, que é do milho, que já tem... Aí depende um pouco da tolerância de cada um, né? Porque às vezes ele dá uma... Ele é meio ruim de mas é uma boa alternativa. Então, se eu não tenho condições, se eu não consigo ingerir nada de manhã, talvez um suplemento líquido fosse uma boa estratégia. Ou até mesmo alimento. Por exemplo, um suco de uva. Você falou do oximase, e aí eu lembrei uma coisa que era muito usado, agora muito antigamente, viu? Mas eu não vou dizer meia idade, não. As pessoas usavam maisena. Sim, que nada mais é do que o oximase. Que o oximase, né? Todo mundo falava muito bem. Eu já usei muito maisena naquela maiola para poder... Depois a gente colocava maisena com suco de uva. Né? Suco de uva integral. E aí, jogava duro. No momento que eu estava me preparando para essa live hoje, eu estava pensando nisso. Eu falei, rapaz, se duvidar, Rafa sabe muito mais que eu. Porque isso aí olha o que você fez. Mas você fez exatamente o que a gente está falando. Você pegou um suco de uva, que tem um índice glicêmico maior, ele é basicamente frutose e outros carboidratos, mas tem um índice glicêmico maior, e misturou com carboidrato de índice glicêmico menor. Então, o que você fez? Você está oferecendo carboidrato aí para um período de tempo maior. Aquele que você processa mais rápido vai dar energia primeiro. Aí depois você começa a processar aquele que demora mais um pouco, que seria o caso da maisena, da amido de milho. Sim. E você vai se manter por mais tempo no exercício. E é isso aí mesmo.
A proposta da palatinose e do oxinase é justamente essa. Carboidratos que a gente metaboliza com um tempo um pouco maior, tem um índice glicêmico menor, ou seja, na hora que eu consumo, ele aumenta a minha glicemia, mas de maneira mais gradativa. Consequentemente, eu libero uma quantidade de insulina um pouco menor para dar conta dessa elevação de glicose, e aí eu consigo ficar mais equilibrado. Não acontece aquele pico e aquela queda, entendeu? Seria isso aí. E na alimentação eu posso fazer isso se eu conseguir fazer uma junção de um nutriente com o outro. Então, por exemplo, eu posso pegar o suco de uva, bater com um vegetal, que vai me dar um pouquinho de fibra. Não pode ser também muita fibra. Você quer ver uma dica boa que você acabou de falar aí? A beterraba. A beterraba, pega o suco de uva, bate com um pedacinho de beterraba. Você vai ter o nutriente da beterraba, que são os nitratos, que mais pra frente a gente pode falar deles também, que ajuda muito no processo. E tem um pouco de fibra. Não pode ser muita fibra. Tipo assim, Dani, posso fazer um shakezão, botar linhaça, semente de chia, aveia? Não, porque isso vai ficar muito encaixado, né? Isso aí a gente tem que ter cuidado. Então, as fibras, o que a fibra vai fazer? Por que eu estou falando de fibra? Porque ela vai controlar a absorção do carboidrato. Eu vou fazer com que eu absorva ele mais lentamente. É a mesma história do amido de milho. Só que se eu boto muita fibra, aquele negócio fica... A chance de eu me provocar um empachamento, uma distensão abdominal é ruim. E aí você prejudica o treino também, entendeu? Principalmente pela atividade física que a pessoa vai estar fazendo, né? O fluxo sanguíneo doido para poder ajudar na musculatura e ainda vai ter que estar ajudando no processo digestivo. No processo digestivo. E aí vai atrapalhar a performance das pessoas. Aí sabe o que eu faço normalmente, Rafa? Vou lhe falar assim, pela minha experiência. Então, o que eu faço? Pô, a minha dificuldade é essa, é me alimentar de manhã, no treino e tal. Vamos tentar pensar no máximo de opção que a gente conseguir. Ó, tenta palatinose, tenta o suco de uva batido com a beterraba, tenta a banana com aveia e mel, tenta, porque é testar para ver o que acontece. Você concorda comigo? Concordo plenamente. As pessoas, é a individualidade de cada um, né? Tem gente que vai conseguir comer um pão integral com uma fatia de queijo e vai sair para pedalar. Tem gente que gosta de fazer o aeróbico jejum, mas a gente nem vou entrar nessa parte agora. Tem gente que gosta não rende muito assunto. Muita coisa. Tem gente que gosta de fazer uma ingesta somente de proteína antes de treinar, que eu não gosto muito, mas tem gente que gosta, porque o ciclismo exige muito da gente, né? Principalmente se for o de endurance, de longa distância, e você só colocando proteína, atrapalha até um pouquinho a digestão. Quanto mais a fibra. Então, as pessoas, ela tem que testar, como você disse, achar o que ela se adequa melhor, que funciona com ela. E também ainda existe, a gente está falando de alimentação e suplementação, porque também ainda existe a intratreino que a gente leva, que a gente pode estar consumindo também de alimento para poder ter um objetivo do tipo, a pessoa ele quer perder peso e está usando o ciclismo. É um tipo de treino, um tipo de alimentação, um tipo de caloria, um tipo de estratégia que a gente vai usar. A pessoa ela quer performance, já está com peso, ela está com peso adequado, já está com peso em dia. Então é outro tipo de treino, né? Outro tipo de alimentação e suplementação. E falando da palatinose, a palatinose é derivada da beterraba. Da beterraba. É o açúcar que sai da beterraba. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a beterraba, que falam muito, eu uso muito beterraba, eu sou viciado em beterraba, que eu sinto, eu não sei se é placebo, um retardo da fadiga. Então, aquele movimento, aquele treino que eu conseguia ficar, vamos dizer que 3 minutos, 2 minutos na zona máxima, ali com o lactato lá em cima, quando a gente usa a beterraba de maneira certa, ou então a betalanina, em alguns casos, ela consegue retardar um pouco a fadiga. Isso realmente é verdade? É placebo? Funciona? Não, os estudos têm mostrado cada vez mais. Não tem assim, principalmente por conta do teor de nitrato que tem na beterraba. Então, ele seria o responsável. Tem vários vegetais ricos em nitrato. Inclusive, você tem o extrato, o suco de beterraba padronizado em tantos miligramas de nitrato, que seriam... não sabia. Eu acho que no Brasil talvez seja mais difícil de achar. Sim. Mas já na quantidade certa? Já na quantidade certa. A aplicação do nitrato é em torno de 300 até 400 miligramas de nitrato, como uma suplementação, por exemplo, pré-treino. Então, assim, essa suplementação aguda, esse uso do suplemento nitrato ainda não está assim, bem definido a título de suplementação. Mas o efeito dele benéfico no exercício já está.
Então, melhora da fadiga, melhora da recuperação de energia, talvez seja isso que você sente mais. Aumenta a produção de óxido nítrico, que dá um gás maior também para poder treinar. Isso tudo já tá. E ainda fora a ação também de melhorar a questão antioxidante, que a gente sabe que gera muitos radicais livres pelo exercício. Então, esse seria o propósito. Então, assim, tem essa opção do suco de beterraba, que eu acho que não é uma coisa tão fácil de achar. E a proposta, então, é você ter uma alimentação rica em nitrato. É você ter uma dieta rica em nitrato. Beterraba, rúcula, alface, repolho, todos esses vegetais têm nitrato. Então, você ter essa alimentação rica. Mais ou menos 400, 500 gramas de vegetais vai ter em torno dessas 300 a 400 miligramas de nitrato. Não é difícil, não. Você comer um bom prato de salada no almoço, fazer um sucão de beterraba de manhã. A indicação da beterraba seria mais ou menos 150 gramas. Sim, e deixando bem claro, viu, gente? Não é tomando o suco da beterraba, você virou o super-homem da bicicleta, não. A super-mulher não. É o conjunto das coisas. Dani, você tocou num ponto aí que eu fiquei até curioso. Depende também da cor do alimento. Você falou do repolho. Tem diferença do repolho roxo para o repolho o verdinho tradicional? Seria do nitrato ou não? Não tem essa diferença, não, né? Tem as famílias, né? As famílias, você viu que eu falei, os folhosos de uma maneira geral, a beterraba. A rúcula. A cenoura também tem. Mas a beterraba é a grande estrela do negócio, a beterraba. Até porque o teor também que ela tem desse açúcar, que é a palatinose. A palatinose é o açúcar que extrai da beterraba. Isso, show de bola. E a importância também da beterraba é o ferro. Eu não sei se ela é na escala do ranking do ferro, se ela está muito lá em cima, mas a gente usa muito a beterraba por causa do ferro para poder ajudar na produção de hemoglobina, hematócrito, e aí vai ajudar a pessoa a ficar mais... Agora tem um detalhe nessa história que é o seguinte, o ferro para atleta de endurance é fundamental por conta disso, porque pensa que a oxigenação é o tempo todo e se suas células sanguíneas não estiverem bem para poder transportar esse oxigênio, não vai dar certo. Então isso é fundamental. Mas o ferro de origem vegetal, esse é um detalhe importante, que é da beterraba, da couve, do espinafre, a gente não consegue absorver tão bem. Ele está numa forma química diferente. A gente absorve bem o ferro da carne vermelha. Quando a gente fala de ferro, carne vermelha e víscera, coisa que tem sangue, a gente absorve bem. O ferro de origem vegetal, a gente já não absorve tão bem assim. A gente precisa da vitamina C para absorver. Não é que a gente não absorve, a gente precisa da vitamina C. Então, aí é combinação. Então, vou comer meu pratão de folha no almoço. Espremo um limão na salada para temperar. Vou fazer meu suco de beterraba, coloco um pouquinho de limão, posso fazer de beterraba com laranja. Já tem mais uma fonte de vitamina C, entendeu? Tem que ter essa associação aí, para poder ajudar essa absorção. Certo. Até porque também a pessoa não ia conseguir comer uma quantidade de salada que conseguisse bater, né, o micronutriente e os macronutrientes também. É isso que eu tô te falando. A quantidade maior de ferro e a disponibilidade vai ser no animal. É de origem animal, exatamente. Agora, se tem deficiência, Rafa, se é uma pessoa que já diagnosticou um quadro de anemia, deficiente, aí é a questão da suplementação mesmo. Mas para manutenção é variar a alimentação, ter esse cuidado de associar a vitamina C, não deixar de ingerir a carne vermelha, né? Não precisa ser todo dia, que a gente sabe que ela tem mais gordura saturada, tem um processo inflamatório maior gerado por ela, mas distribuir direitinho durante a semana não tem problema nenhum. Certo, deixa claro, viu, gente? Não é todo mundo que está precisando, todo mundo que está pedalando ou fazendo atividade física que vai tomar suplementação de ferro, não. Ferro alto pode prejudicar muito a saúde da pessoa. A grosso modo falando, vai enferrujar tudo que você tem aí dentro do seu corpo e aí vai deixar com que o funcionamento não fique 100%. Tá certo? Eu gostaria de saber se está todo mundo conseguindo ouvir legal, se está vendo legal, qualquer coisa, todo mundo dá um joinha aí para a gente saber. Pode falar. Tá dando as dicas, ótimo. Eu me lembrei de uma coisa, eu posso falar? Pode falar, sim, claro. Você falou do ferro, realmente não precisa. Ferro em excesso, ele pode se tornar pró-oxidante. Então, o que acontece? O próprio exercício, ele gera um processo inflamatório muito grande, não é isso? E esse processo inflamatório aumenta a produção de radicais livres. Então, a gente tem que ter cuidado para combater esses radicais livres, porque eles em excesso podem danificar nossas células e poder gerar alguma alteração. Então não vou fazer exercício. Não é isso que eu estou dizendo.
Mas o exercício intenso, da forma como é feito, por exemplo, um ciclismo, o cara que treina direitinho, ele tem que ter esse cuidado. Aí eu estou chamando a atenção porque você falou isso, suplementação de ferro tem que ter cuidado, e a suplementação de antioxidante. Porque tem muita gente que toma a danada da vitamina C, e essa suplementação de antioxidante direto, assim, pode inibir uma adaptação do próprio exercício. Então, qual é o processo? Eu vou, aumento o processo inflamatório, mas a intenção é que meu corpo se adapte a ele, não é isso? Para eu conseguir melhorar a minha performance. Se eu entro a supercompensação, né? Que é a supercompensação, eu tenho que me adaptar ao processo inflamatório para que eu consiga receber a porrada e continuar. Sim, então, isso, mas se eu jogo a suplementação de antioxidante, eu posso inibir esse processo. Eu deixo de gerar adaptação, porque o antioxidante vai resolver o problema. Qual é a intenção do exercício? Qual é a adaptação do exercício? Ele gera o processo inflamatório e quem tem que resolver o problema é o meu organismo, para eu gerar essa adaptação. Você vai fazer esse reforço de antioxidante para você melhorar na alimentação. Isso aí já está claro. A suplementação de oxidante tem que ter muito cuidado, principalmente em altas doses. E aí eu me lembrei da vitamina C, que é um super antioxidante que as pessoas tomam, às vezes, de forma indiscriminada. Tem que ter muito cuidado também. Termina inibindo o que ele teria de ganho de performance, vai inibir. E tem uma coisa que você falou que acontece muito com o atleta, muito, principalmente com o praticante de atividade física, amador mesmo. Ele sente aquela dor depois do treino, seja no ciclismo, seja um treinamento de força, uma corrida, não importa, aquela dor pós-treino que o atleta, o praticante que já faz, ele até gosta daquela dorzinha muscular, mas tem muita gente... Às vezes dá aquela febre, né? Aí tem muita gente que ela quer evitar essa dor ao máximo, ou então ela quer acelerar a recuperação dela para poder treinar no outro dia. E aí faz uso de anti-inflamatório. O uso de anti-inflamatório também vai prejudicar no ganho de performance. É exatamente isso, né? O processo que o nosso corpo fez com o exercício, você colocando a sobrecarga, colocando intensidade no treino para causar inflamação, claro, com a intensidade certa, a pessoa vai e coloca o anti-inflamatório. Se simplesmente uma vitamina C, vamos dizer assim, não desmerecendo a vitamina C, pode prejudicar, imagine um anti-inflamatório, né? A pessoa querendo acelerar a recuperação. A recuperação e o dia de descanso, o treinamento regenerativo faz parte do processo de evolução de performance. Quer ganhar performance, tem que treinar e descansar. Isso, exatamente, é isso que você falou. Eu fico pensando assim, será que o pessoal tá achando que a gente tá meio maluco? Porque a gente tá falando de uma coisa, você tá falando que aumenta a inflamação, aumenta antioxidante, isso faz mal ao meu organismo, mas ao mesmo tempo é bom. Então, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer uma planilha. É isso que você tem que fazer. Por isso a importância de procurar o profissional qualificado, o treinador, o professor de educação física, a nutricionista, o médico do esporte, a fisioterapia, né? Isso tem tudo que fazer uma planilha, porque aí você já vai colocar. Eu vou colocar um treino porradão sábado, mas no dia seguinte eu já começo com um regenerativo. Pronto, aí o corpo responde bem, junto com a alimentação. Seguindo um cronograma que o treinador prepara junto com todos os profissionais, que é a periodização, né? Seja da temporada ou do mesociclo, enfim. Agora vamos falar um pouquinho sobre... Você viu que a gente já fugiu até da ordem das perguntas. A gente parou, a gente já falou de alguma mas aí está falando de... Agora, deixa eu voltar no carboidrato, que tem uma coisa importante também com o carboidrato. Pode falar, pode falar. Seguinte, a gente falou do pré-treino, acho que é isso que você vai falar agora. A gente falou do carboidrato pré-treino, e a gente tem também a utilização de carboidrato durante o treino. Isso. E agora, aí a gente vai trocar figurinha, porque você vai me ajudar. Porque aí eu começo a quebrar minha cabeça com algumas coisas. Treino longo, 5 horas. Tem treino que chega até muito mais do que isso. E aí, como é que eu vou administrar? Como é que eu vou fazer? Para levar comida, suplemento, água. É muita coisa para a gente administrar. O que a gente sabe? A recomendação manda que, a partir de 1 hora, tem que repor. A partir de 1 hora tem que começar a repor eletrólito, carboidrato, tem que começar a repor. E essa quantidade de carboidrato que vai repor a cada hora vai depender da duração do exercício. Mas pode chegar até 90 gramas de carboidrato por hora. E aí já depende da demanda energética, né? Hã? Depende da demanda energética que a pessoa tiver. Da demanda energética, da duração do treino, entendeu? Mas e também a pessoa tem que estar muito adaptada. Esses dias eu vi uma publicação do Gui, não sei se você sabe quem é, Guilherme. Gente, ele é do Sul e ele trabalha muito com carboidrato. E ele publicou um artigo falando justamente isso. E essa suplementação de carboidrato intra-treino pode chegar até 120 gramas.
para melhorar. Imagina. Então, o que você consumir 120 gramas. Aí você tem que estar bem adaptado, não é qualquer um que consegue, não. E deixa eu falar uma coisa aqui que as pessoas têm muita dúvida. Quando a gente fala, gente, de carboidrato, de proteína, de gramas, a gente não está falando nem do alimento, nem do suplemento. A gente está falando do substrato. A gente está falando do nutriente. Isso. Do nutriente. Porque às vezes as pessoas pensam, 100 gramas de frango tem 100 gramas de proteína. Não, 100 gramas de frango é equivalente mais ou menos, né? 15, 20, 25. Não, tem mais. De proteína. Tem mais? 30 gramas de proteína, de peito de frango. Pronto, de peito de frango. Então, as pessoas confundem. Então, existe o nutriente e existe o alimento, para não confundir, né? Para não confundir. A ingesta do carboidrato, principalmente durante o treino, o que é que o ciclista faz? Muitos nutricionistas, às vezes, ficam com receio de prescrever alguma coisa, porque o atleta, principalmente o amador, ele não tem uma equipe à sua disposição. Sim. Ele não tem como levar toda a suplementação e a alimentação dele. E o ciclismo, ele é um esporte em equipe, é um esporte coletivo, mas só que quem ganha é individual. É. Então, amador ou não, se for um treino longo, você vai ter que se alimentar, vai ter que repor a partir de 1 hora, né? A partir de 1 hora. A partir de 1 hora. Então, você tem que começar a planejar a sua estratégia junto com a pessoa que te ajuda na nutrição, para poder fazer esse planejamento, né? Vamos dizer assim, se você vai levar o carboidrato, vai ser líquido, se vai ser gel, se você consegue levar no bolso, se seu amigo de equipe, ou então se você treina e corre, compete sozinho, você tem como levar na sua bermuda, porque isso vai fazer total... Vai a água, né? E o Camelback também a gente usa muito na prova de mountain bike, entendeu? Quando for uma ultramaratona, uma coisa assim. Jamais no ciclismo de estrada, a gente não usa o Camelback, não. Mas o que importa é você descobrir qual é o treino que você vai fazer, porque se você já faz o treino, já compete, você sabe qual é o treino daquele dia, não acorda e vai fazer na loucura, você já sabe o que, é que vai fazer. Então, o seu planejamento tem que ser embasado nisso. Você vai passar 5 horas, você vai passar 3 horas, se o treino vai ser de tiro, com intensidade muito alta, né, com potência, com arrancada, ou se vai ser um treino de zona 2, zona 3, que você vai ficar dentro daquele limite o tempo todo de cadência, de frequência cardíaca, de intensidade. Aí você tocou num ponto importante também, porque se for um treino de muito baixa intensidade, às vezes você pode usar até como estratégia que tem se falado muito, que é fazer os treinos de baixa intensidade com pouca ou nenhuma disponibilidade de carboidrato, visando uma queima maior de gordura, não só a queima maior de gordura, mas a melhoria da adaptação do treino. A gente sabe que uma das adaptações do treino é conseguir oxidar mais gordura. O que a gente tem visto é isso, que se você conseguir fazer esses treinos de leve a moderada intensidade, né? O treino foi padrão. Em pouca disponibilidade de carboidrato, você consegue melhorar essa eficiência também. E treina o indivíduo bastante isso, você fazer um aeróbico em jejum, vamos dizer assim, de 1h30, 2 horas. Gente, a gente não está prescrevendo a fórmula mágica, não. A fórmula mágica, a gente está conversando o que acontece dentro do esporte. Esses dias eu fiz uma live sobre emagrecimento e eu falei muito isso. Não é dieta. Bota esse nome na sua cabeça. O nome agora mudou, é estratégia. Isso. É você descobrir qual é a estratégia que funciona para você naquele momento. Se você faz um treino com a intensidade baixa, com a ingesta calórica lá embaixo, você está com carboidrato lá embaixo, você treina seu corpo a ter mais resistência, popularmente falando, porque você usa mais a gordura como fonte de energia durante esse tipo de treino. Né? Aumenta o número de mitocôndrias, você ganha mais resistência, treina a sua fibra de resistência, ela conseguir absorver mais gordura como fonte de energia. Então você só tende a ganhar, principalmente no endurance. E quem quer perder peso usando a bicicleta como exercício, é maravilhoso. A bicicleta não vai trabalhar só suas pernas, não, vai trabalhar o seu corpo todo. As pessoas também têm feito, que é o que eu indico principalmente para os meus atletas, a fazer o treinamento de força. Se a pessoa está treinando o endurance, ela tem que fazer força para proteger as articulações, para ela ganhar força, ela não perder tônus muscular, não perder massa magra, né? Ou até mesmo ganhar massa magra, a depender do biotipo do atleta. Tem uma pergunta aqui, só para eu não esquecer, que a gente vai falar da creatina.
Mas pode dizer o que você ia dizer. Não, porque o Você pessoal falar. está falando aqui que precisa do carboidrato para queimar gordura, mas, gente, entenda o que, que a Claro, gente tá, Zé. o que a proposta desse treino em jejum ou em disponibilidade pequena de carboidrato não é queimar mais gordura durante o treino. É você melhorar a sua eficiência em queima de gordura. A Então, gente não está falando do ciclo de Krebs. qual é uma adaptação? Uma das adaptações do treino é essa. Qual é? Eu posso melhorar minha função cardiorrespiratória e melhorar minha eficiência em oxidar gordura, porque a gordura oferece muito mais energia do que o carboidrato. Então, se eu crio, é uma eficiência do exercício. Para o exercício é muito mais benéfico, digamos assim, eu aprender a queimar gordura, porque eu vou ter mais calorias. Então, o que a gente está dizendo é que você vai melhorar essa adaptação. Inclusive, isso não vai te ajudar em performance. Em termos de performance, não vai te ajudar. O que vai te ajudar é melhorar uma adaptação que já é natural do treino. Isso, e até porque você não vai ficar consumindo alimento durante o treino todo quando você quando você for fazer um treino que não seja em jejum. Né? Principalmente de intensidade, porque quando o treino é forte, a competição é muito forte, você consegue comer, não consegue nem comer direito. Isso, e aí teve outra pessoa que subindo aqui falou, faça 90% dos treinos em jejum. Aí eu acho que isso tem que ter cuidado, porque a gente está falando que os estudos mostram são treinos de baixa intensidade, de leve a moderada intensidade. Treino de alta intensidade, por exemplo, usar uma estratégia dessa no período de pré-competitivo, eu acho que não dá. Você tem que aproveitar agora. Por exemplo, vamos pensar esse momento agora. Ficou todo mundo bem em casa, com medo de sair para pedalar, todo mundo aumentou o peso, agora está todo mundo já treinando para poder tentar sair de casa, vamos treinar de máscara. Esse é o momento de usar uma estratégia como essa, porque provavelmente a intensidade do treino vai diminuir, até voltar, né, a pegar o ritmo de novo. Então isso aí vai depender do momento. Depende também da composição corporal e do objetivo de cada um. Porque ele treina a maioria dos treinos em jejum. Você tem dificuldade de comer, você não gosta do alimento que está em sua região, em sua casa, você vive viajando, está em hotel, está com algum tipo de problema. Tudo tem que investigar. Porque geralmente mulher, eu falo mulher porque a maioria das atletas e alunas que eu tenho relatam que de manhã cedo, quando acordam para treinar, musculação ou ciclismo, não conseguem comer, ou então vão escovar o dente, vão tomar um banho. Rafa, eu enjoei com o gosto da pasta, lavei a boca, não consigo comer. Só conseguem comer. Tudo bem, elas pelo menos têm um motivo. Né? O motivo delas é que enjoa e está adaptada e está treinando. Agora, por que isso? Né? E outra, a gente consegue achar, assim, bolar uma estratégia para poder conseguir se alimentar. E arrumar. Você está falando, eu estou acompanhando o que você está falando, tem que ter uma estratégia. E eu acho assim, por exemplo, tem o pessoal dizendo aí, eu treino a maioria do treino em jejum, ou então só os treinos mais longos que eu me alimento. Agora sim, pense também, eu sei que vocês dão conta. O cara que corre, gente, 20 quilômetros, ele acorda e corre 20 quilômetros sem comer nada e corre bem, chega vivo. A questão é, o quanto que você pode melhorar a sua performance se você passar a adequar essa estratégia. Se você Show de bola. não tem dúvida que o pedal vai rolar em jejum, não tem dúvida. Agora, o quanto você pode melhorar essa performance, entendeu? Tá deixando de melhorar, né? Porque o quanto você pode melhorar. Sim, aí você estava falando, ia falar o quê? Da creatina? Da creatina. Muita gente tem medo de tomar a creatina, então quem toma fica relatando que está ganhando peso. Não sei se por antigamente as pessoas falarem muito isso. E aqui, sempre que a gente abre a caixinha de perguntas para as pessoas, todo mundo gosta de mandar muito sobre creatina, cafeína e a betalanina. Então, o uso da creatina, hoje, ela ajuda no esporte de endurance, a gente vai ganhar peso com ela ou não, todo mundo pode usar, homem ou mulher. Existe uma dose, ele tem que fazer aquele, não lembro o nome, que a gente faz uma semana antes. Saturação. Saturação. Ciclagem. Isso, tem que fazer ou não. Comenta aí pra gente. A creatina, o que a gente tem que ver primeiro com relação à creatina? Que é um suplemento de uso crônico. A creatina vai fazer efeito a partir do momento que ela atingir uma concentração dentro do músculo. Então não adianta eu tomar só um dia, só tomar no dia que treinar. Eu estou disposta a tomar creatina, eu tenho que tomar todo dia. Independente se eu malhar ou não, tem que tomar todo dia. E aí o que acontece? Leva um certo tempo para essa creatina atingir uma concentração dentro do músculo. E aí a gente usa essa estratégia da saturação de creatina para acelerar esse processo. Então, ela começa a aumentar a concentração dentro do músculo em torno de 2 a 3 semanas depois que você começou a usar. A dose base, digamos assim, são de 3 a 5 gramas por dia.
Então, comecei a usar 3 a 5 gramas todos os dias. Vai demorar pelo menos umas 2 semanas para você começar a ver o efeito da creatina. O que você pode fazer? Você pode acelerar esse processo. Se você fizer a compensação, ou a saturação de creatina. Eu estou confundindo saturação de creatina com compensação de carboidrato. A saturação de creatina. Se você vai usar uma dose maior, de 20 a 25 gramas, por pelo menos 7 dias, todos os dias. A ideia é você acelerar o processo, aumentar essa concentração na creatina de forma mais rápida, e aí você começa a ter o efeito dela também de maneira mais rápida. Passou esses 7 dias usando 20 a 25 gramas, você volta para a dose de 3 a 5 e mantém utilizando diariamente. Eu, na minha prática, já fiz as duas coisas. Não vi diferença nenhuma. Você que só gastou mais dinheiro. A não ser que seja assim. Dani, vai rolar uma prova. Eu estou sem tomar creatina. Mês que vem eu tenho uma prova de sprint. Vai acabar, certo. Bora fazer uma saturação para ver se a gente consegue acelerar esse processo, entendeu? Mas, assim, diferença entre tomar contínuo e fazer saturação não. Aí, qual é o efeito da creatina? A creatina, ela oferece energia pra gente no sistema PCP, que chama. Só que ele fornece energia, muita energia, é o que mais fornece energia para o nosso organismo, só que de maneira muito rápida. É muito rápido. É muito, muito. Então, a indicação do uso da creatina são para exercícios de alta intensidade e curta duração. Principalmente treino de força, treino de sprint. Aí eu acho assim, é indicado para endurance? A priori, não. Mas a sua planilha não é baseada só em treino longo. Você tem um treino de tiro e aí a creatina vai ser benéfica. Você vai fazer uma prova, às vezes, mais curta, que no final você vai precisar dar um sprint, você vai precisar dar um tiro. Entendeu? Eu acho que vale a pena. Com relação ao peso, é o seguinte. Como ela vai aumentar a concentração dentro do músculo, ela vai também agregar água dentro do músculo. É uma retenção de diferença osmótica. Vai entrar água dentro do músculo. Não é aquela retenção que eu aperto e sinto inchado. Não. É dentro do músculo. O músculo vai ficar mais denso, mais cheio de água. E aí você pode interferir no peso. Então você tem que analisar isso também. Como é que eu estou de peso? Será que eu estou bem a ponto de fazer isso? Entendeu? Sim, se vale a pena, né? Para bike, o peso é importante, né? Super importante. Principalmente pelo tipo de prova, se vai ter subida, se não vai ter, se vai ser de 1 hora, se vai ser por quilômetro. A gente usa muito a creatina pensando sempre na potência, na explosão. Como o Dani falou, ela tem um efeito muito rápido no nosso corpo. Então a gente vai ter que fazer o sprint, vai usar o ATPCP, acabou. Aquela creatina que você está tomando, acabou, já era. Então, se você faz uso de creatina e sua prova tem 5 horas de duração, o máximo que vai acontecer é quando você chegar lá no sprint final, se a prova for para o sprint, você conseguir ter um pouquinho a mais, porque você já vinha treinando isso, né? Isso. Ao longo do treino, fazendo treinamento intervalado, de potência, de tiro. E aí você consegue o uso da creatina. Que aí ela é uma consequência, na verdade. Ela aumenta a recuperação de energia, consequentemente você aumenta a força, aumenta essa potência, e aí você consegue render melhor no treino. Tem muita gente perguntando aqui, Rafa. Já sei o que você vai falar. Eu sabia, eu ia falar isso agora. Essa você vai gostar. Pode falar tudo o que você acha, jogue duro. Eu acho, se você parar para pensar, você tá no ramo aí há mais tempo que eu. Você mesmo tá Se você vir de lá para cá, muita coisa mudou. Muita coisa que se usava antigamente nem se escuta falar mais. Você quer ver um exemplo? Caseína. Quantos alunos chegam para você hoje e falam, Rafa, estou tomando caseína? Sim, não fala, nem fala mais. Porque já viu que não tem tanto efeito assim. E aí o BCA é a mesma história. Então o BCA é formado por 3 aminoácidos. Leucina, isoleucina e valina. E aí o que a gente sabe? Não tem nenhum respaldo científico que esse BCA vai ajudar na recuperação de energia, da melhora do ganho de massa muscular, nada disso. O que se sabe é que o BCA pode ajudar um pouco naquela resposta de dor. Aquela dor que você falou, ele pode diminuir aquela resposta de dor pós-treino. Mas o que os estudos chegaram à conclusão é que não precisa suplementar. Se você fizer uma refeição pré-treino rica em aminoácidos, ou seja, botar uma proteínazinha junto ali, pode ser uma dose de suplemento, como a gente estava falando de manhã, você pode botar uma dosezinha de whey junto do seu suco de uva, junto das coisas que a gente falou, da beterraba, já ajuda, porque já tem, inclusive a depender da whey protein que você colocar, vai ter mais BCA do que o próprio BCA, né? Então isso ajuda bastante. Ou então o próprio alimento. É o próprio alimento, a carne, o frango, o peixe, dependendo do horário que você vai treinar, se você fizer uma refeição legal, você já consegue oferecer. Então não teria necessidade de suplementar.
Aí, e a creatina, então, para a gente fechar, a creatina é isso. Sim. Eu acho que vale a pena, eu acho mesmo que vale a pena. Agora tem um outro porém que é o seguinte, a creatina vem da alimentação. E a pessoa que já tem uma alimentação legal, às vezes consegue já ter um estoque de creatina bom no organismo. E aí, às vezes, o que eu vejo muitas vezes é que não tem muita diferença, porque a pessoa já tem uma reserva boa, entendeu? Por conta da alimentação. Mas na maioria das vezes responde bem. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que como carne, frango, tranquilo, que são nossas fontes de creatina. E no momento que eu passei a suplementar, eu vi uma resposta boa. Mas meu exercício, como eu falei para vocês, é o CrossFit. Mas vi uma resposta boa. Você falou uma coisa super interessante. É super interessante também sobre o BCA, principalmente sobre a leucina. Tem muita gente que tem um suplemento à base de proteína que já é rico em BCA, no caso também a leucina. A carga de leucina fica alta e aí inibe a absorção fecha a janela, vamos dizer assim, de absorção de proteína, né? E outra coisa, gente, a pessoa vai suplementar, a síntese proteica só vai ser aumentada se o treino for adequado para isso. Né? O atleta, o indivíduo treinado, a síntese proteica dele é maior do que uma pessoa que não faz nada, que fica assistindo nada contra o ritmo, assistindo a Rocha e colocando a foto da bebida, dizendo que está cuidando da saúde, cuidando da família. Né? O Rocha. Nada contra o ritmo. Mas se você quer treinar, se quer ter ganho de massa magra ou de performance, vai treinar intenso. Aí sim sua síntese proteica vai ser melhor e você vai poder consumir o que você quer sem aquele pânico de estar ganhando peso ou não. E pensar na quantidade total de proteína também. Ó, vamos já puxar o gancho, que você vai falando, eu vou lembrando das coisas do meu atendimento. Aí a gente falou lá no início da live que o pessoal do ciclismo às vezes menospreza não, mas acaba comendo uma quantidade de energia inferior da que precisa. Sim. E eu sinto que às vezes também o pessoal do ciclismo não consegue atingir muita quantidade de proteína. Não sei se é porque fica muito focado na ingestão de carboidrato. No carboidrato. Fica e aí esquece um pouco da proteína. E aí, como você está falando, então eu vou tomar um suplemento pensando no ganho de massa muscular. Se eu não treinar direito e se eu não atingir o total de proteína que eu preciso no dia, também não vai adiantar. A dose de whey protein tem em média 20 gramas de proteína. Vocês não precisam só disso, não, precisa de bem mais. Então, se não for fazer o complemento com a alimentação, também não vai adiantar, não. Tem que fazer o total. As pessoas usam muito porque, assim, gente, na internet tem informação para todo mundo. Claro que você não vai virar um PhD assistindo a live daqui de Rafa Lira e de Dani, mas a gente consegue te dar uma noção de alguma coisa. Então, treina certo, se alimenta certo, porque se você coloca só a proteína pós-treino, nada vai adiantar. Você tem uma carga proteica para atingir. Né? Isso. Que depende do seu peso, quantidade de massa magra, quantidade de treino. Tem se falado muito também, que você falou, e da janela metabólica, né? A quantidade de proteína total é importante, mas a gente já sabe também que a forma como essa proteína está distribuída ao longo do dia também é importante. Então eu chego no almoço, bato um pratão de carne, 200 gramas de carne, só no almoço. O restante do dia eu vou comendo bem pouquinha proteína. Então um ovo, entendeu? Tem que distribuir bem. E às vezes a quantidade de comida, de alimento, né, é tão grande que a pessoa ingere achando que vai conseguir bater a carga proteica ou a carga de carboidrato, termina que dificulta a digestão, processo inflamatório, né, desbiose, esse tipo de coisa aí inibe a absorção. Ele, na verdade, só vai estar, desculpe o termo, só vai estar fazendo um cocô mais caro. Porque ele vai estar tomando suplementação. O cara não, né? Vai estar gastando dinheiro com a suplementação, vai estar consumindo a carne, o frango, o peixe que ele tomou lá e não vai conseguir absorver. Já pensou, então? Você está perdendo tempo e ainda perdendo de ganhar performance. Perdendo de ganhar. Ó, tem duas perguntas legais aqui, ó, que deixa para a gente fechar essa história da proteína. Perguntaram aí qual é a quantidade de proteína ideal para o ciclista. Normalmente em torno de 1,8 gramas para cada quilo de peso. Essa é uma quantidade boa, mas tem que fazer uma investigação direitinha, ver carga de treino, tudo isso, tá? Que tipo de prova ele faz? Que tipo de prova que faz? A conta normalmente é 1,8 gramas para cada quilo de peso que a pessoa tem. E perguntaram aí sobre a glutamina. A glutamina o pessoal usa muito no sentido de melhorar a imunidade. E a gente sabe que não tem tanto esse efeito, não, gente. A glutamina que vai melhorar a sua imunidade sistêmica é a glutamina que você produz no seu organismo. Que a gente produz glutamina no organismo da gente. Essa glutamina que a gente ingere acaba que fica muito lá pelo intestino mesmo. No intestino da gente, os nossos enterócitos, são as células intestinais,
elas utilizam da glutamina como fonte de energia para se renovar. Então, na hora que você toma o suplemento, metade fica lá no intestino. Ajuda a melhorar muito a função intestinal. Para quem tem problema de, como você falou, desbiose, que tem uma permeabilidade alterada do intestino, a glutamina vai ajudar bastante. Mas nessa questão da imunidade sistêmica que a gente fala, não vai ter tanto efeito, não. Pensando em imunidade, pensando em ganho de massa muscular, a glutamina não vai ajudar muito, não. Verdade, muita gente gasta um valor considerável com glutamina, achando que vai estar ficando, né, mais forte, com a imunidade muito mais forte, e não seria o caso, né? Ajuda nessa parte intestinal. E aí você falou um ponto importante, que é outra coisa que tem que cuidar muito nos atletas de endurance, de uma maneira geral, é da parte intestinal. Tem que cuidar muito, porque esse excesso esse gasto todo, toda essa desorganização que acontece no organismo por conta do treinamento, isso afeta a parte intestinal também. Com certeza. A parte intestinal. E aí a gente tem que ajudar com a alimentação. Tá aí um suplemento, a gente falando de suplemento para ciclismo, tá um suplemento que eu acho legal, o probiótico. Acho massa, show. É muito utilizado vale também. Vai ajudar no processo digestivo, vai desinflamar, vai ajudar nas bactérias boas. Vai ajudar a absorver todos esses nutrientes que a gente está falando. Então, estamos falando de creatina, de metalanina. Todo mundo vai ser absorvido pelo intestino. Se eu não tiver com o intestino legal, não vai adiantar. Vai melhorar o sono, secreção hormonal vai ficar 100%. Então, tudo parte de uma investigação, de uma avaliação, de um propósito, de um objetivo. Não vai fazer treinamento, nem estratégia alimentar de receita de bolo. Cada indivíduo é um indivíduo. Pode até funcionar no começo, você vai achando que vai ter resultado, mas no futuro você vai pagar o preço, ou pela falta de performance, ou até mesmo por um problema de saúde, né? Com a ingesta errada de qualquer tipo de alimento. Dani, eu estou de olho aqui no cronômetro. Faltam 8 minutos. Mas eu gostaria de te perguntar uma coisa que todo mundo pergunta. Eu acho que essa é a principal, é a primeira, mas que eu deixei por último, porque todo dia a gente responde. Eu sei que tem gente nova aqui. A cafeína. Todo mundo ama a cafeína, tomar suplemento de cafeína para aumentar a performance, para aumentar o gasto calórico, para emagrecimento. Tem gente que está tomando cafeína aí sem noção nenhuma, 800 miligramas, 1.000, 1.200 miligramas. Quanto é muita gente usando. Aí eu queria que você falasse um pouquinho da cafeína, se é dependente ou não, se a pessoa tem que fazer o desmame ou não, esse tipo de coisa. Isso tá ainda é meio assim, o que a gente sabe é que tem pessoas que não conseguem metabolizar tão bem a cafeína. Essa questão de você ter uma adaptação à cafeína, você vai tomando café e fica adaptado e aí não tem mais tanto efeito, ainda é meio controverso. O que a gente sabe é que tem pessoas que não metabolizam bem a cafeína e aí sofrem mais com os efeitos. Os maiores estudos em cafeína são feitos mesmo com os atletas de endurance e mostram bons resultados. Agora, não é aquela melhora assim, eu vou melhorar muito mais. Não. O que mostra assim, vai melhorar de 3% a 5%. Então, tem que ver aonde você vai aplicar. Se eu pensar num atleta que fez uma prova em 2 horas e 30 e depois tomou cafeína, fez uma prova em 2 horas e 25, ou para ele valeu a cafeína, porque 5 segundos para ele é o ponto. Né? E tem que ver também que tipo de competição. Porque, na maioria das vezes, o atleta, quando ele toma cafeína, né, se eu estiver errado, você pode me corrigir, viu, Dani? Pode puxar minha orelha. A frequência cardíaca sobe, aumenta. Então ele ia passar um morro, ele ia pegar uma elevação, que a frequência cardíaca dele, vou chutar assim um exemplo, estava em 160, só por ele estar tomando a cafeína, o mesmo esforço ele vai estar com a frequência cardíaca lá em cima. Então, a intensidade, o corpo dele, né, a intensidade que aquele exercício está fazendo, vai sentir de uma forma diferente. Então, ele pode pensar que está melhorando a performance dele, mas vai estar prejudicando, porque a frequência cardíaca mais alta naquele momento que ele já está ofegante, não vai ser muito legal. A gente costuma usar a cafeína, alguns atletas, né, principalmente os que eu conheço e que eu treino, eles usam a cafeína no final de prova, às vezes para aumentar o foco, concentração, ou então para dar aquele gás, porque vai ter o sprint, né? Tá faltando 10 quilômetros para a chegada, 5 quilômetros para a chegada, e ele tem que tomar a cafeína, ele vai e toma. Isso se ele não usar aquela cápsula que sempre eu esqueço o nome, toda live, que ela demora para ser. Isso, essa mesma. Se ele não estiver utilizando aquela cápsula, se ele estiver utilizando, ele toma ela antes, que ele já sabe, ele já conhece o corpo dele, ele sabe mais ou menos quando ela vai estar fazendo efeito, para ele dar aquele up no final. Não é isso? E outra coisa,
olha o que a gente está falando com relação à à cafeína. A gente está falando de performance. O que os estudos mostram é diminui um pouco a percepção de dor, e aí você consegue treinar mais, Sim, dá mais sim. foco, mais atenção, você fica mais em estado de alerta. Então, naquela prova muito longa, vale a pena. Mas quando a pessoa pensa em cafeína, a pessoa só pensa em emagrecimento. Só pensa em emagrecimento. Não pensa em emagrecimento, não. Eu acho que tem que ter cuidado com isso e tem que ter cuidado com isso que você falou. A intensidade da prova, eu acho que às vezes vale mais a pena para prova muito longa, que você precisa dar uma acordada durante o mês. E outra coisa, que isso não vale só para cafeína, isso vale para todos os suplementos. Ninguém vai testar o suplemento no dia da prova. Não, e é isso, não, nem então, pensar. Então eu tenho que ver que dia que eu usei a cafeína, para qual treino que deu certo, que eu vou tentar aplicar na prova semelhante. Eu não posso ficar deixando no dia da prova inventando coisa. E um detalhe, quem usa muita cafeína prejudica a absorção de ferro, não é isso? Acho que atrapalha um pouquinho e aí termina que você vai ter prejuízo naquela questão de hemoglobina, hematócrito. E então, ainda tem tudo a questão ligado. do cortisol. O excesso de cafeína também interfere no aumento do cortisol, que já é aumentado do próprio exercício, né? E isso aí vai ficar o cortisol alto, atrapalha sono. Atrapalha sono, atrapalha imunidade, tudo isso. Diminui, eu acho, se eu não me engano, acho que serotonina também, porque o cortisol vai estar alto, a serotonina vai estar baixa, interfere na massa muscular, isso tudo. Aí, tudo é um conjunto. Vai a ligando, dose de né? cafeína, Rafa, é por quilo de peso, de 3 a 6 miligramas para cada quilo de peso. Mas acho que isso é bem individual, é o que você falou, tem que ter bastante cuidado. E cuidado com essas mega doses de cafeína, tem suplemento de cafeína. Você falou 1 grama, é muito. Tem gente que toma e que nunca tinha tomado cafeína e começa a tomar achando que vai estar perdendo peso, que vai estar fazendo isso. E eu falo, não é assim. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando consumo a cafeína, eu tomo 50 miligramas, né? 0,50. Eu tomo, sinto o efeito. Agora, se eu amanhã tomar 100, depois 150 e passar para 400 e me acostumar com aquele 400, eu só vou ter aquele mesmo efeito se eu tomar 500. Então, por isso que ela vai ficando, eu acredito que a gente vai ficando meio que dependente. Pode ter gente que não precisa de desmame nenhum, para de tomar e pronto. Mas o que eu tenho visto é que as pessoas ficam dependentes. É isso. Tem como a gente falou, essa adaptação aí ainda é controversa, mas a gente sente isso muito na prática. Eu sou uma pessoa que eu tomo muito café. Eu tomo muito café. E eu tomo café e durmo uma maravilha. Tranquilo, né? Nada. E tem uma coisa, viu, Dani? E tem uma coisa. As pessoas podem até ficar bravas comigo agora, mas eu tenho que falar isso. Se a pessoa só treina, só levanta da cama para treinar, para fazer atividade física, se ela tiver a cafeína, me perdoe. Se você tem que tomar esse estimulante para poder treinar, me perdoe. Você não gosta do esporte que você faz, seja ele qual for. Porque eu acordo todos os dias, eu posso estar cansado que fui. Olha que eu sou, já fiz uma cirurgia no coração, troquei uma válvula cardíaca. Acordo todo dia sabendo que vai ter outra cirurgia na frente para poder trocar a válvula. E todo dia eu acordo para treinar e não preciso de estimulante nenhum. O estímulo é a gente estar vivo e cuidar da nossa saúde, né? Tá faltando 1 minuto e 50, Dani. Eu gostaria de te agradecer e agradecer a todo mundo. Quando a live é boa e quando a pessoa é legal, show de bola, a gente não passa o tempo passando. Tá faltando 1 minuto, vamos falar da betalanina. Da betalanina, manda um direct para mim que eu respondo sobre a betalanina. Exatamente. Gente, quem quiser, segue lá a Dani. Ela pode apostar que é uma profissional, ó, de gabarito lá em cima e que vai estar crescendo. E eu vou ficar chantageando ela esses dias para ela ficar fazendo sempre também a live com a gente. A live com a gente para te trocar. Eu me descobri trocando experiência. Pode me chamar que eu venho, eu adoro live. Agora embalou, né, Dani? Agora embalou. Então, quem quiser, segue lá, manda pergunta. Eu vou tentar aqui fazer de tudo para a live ficar gravada, porque às vezes a gente aperta para gravar e o Instagram se reta e não quer gravar, mas já hoje a gente vai tentar. Isso vai ficar gravada, faz de tudo. Tá certo? Nós então, faz outro depois. Isso. Galera, Dani, todo mundo, show de bola. Muito obrigado. Obrigada, viu, gente? Precisando, gente. Forte abraço a todo mundo. Até mais. Tchau, Dani. Beijo, Rafa. Obrigada.